Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Drusila e hoje eu vou explicar aqui para vocês o terceiro módulo de língua portuguesa para a turma do nono ano, certo? Então, se você estuda aí o nono ano, já está com seu módulo em mãos, assista até o final a essa videoaula, certo? Lembre de compartilhar também com os colegas, vocês podem assistir quantas vezes sentir necessidade. Então, antes de eu entrar aqui nos assuntos que nós vamos ver aqui no terceiro módulo de língua portuguesa, vou dar as instruções sobre como proceder com esse terceiro módulo. Né? Então, vocês têm aí um módulo de 20 aulas, vocês vão ter um período para poder fazer a leitura com calma em cada aula, observar as atividades que tem, responder as atividades e depois vocês têm uma data que vão devolver esse módulo respondido. E aí, lembrando de um detalhe, as respostas vocês vão escrever nesse módulo, certo? Mas se porventura não conseguir responder no módulo mesmo, não tiver espaço para responder no módulo, vocês podem escrever a resposta em uma folha, grampear junto com o módulo e devolver lá na escola, certinho? Então, essas são as instruções principais aí para que vocês possam desenvolver as atividades do terceiro módulo de língua portuguesa. Então, vamos dar início aqui às instruções, às explicações dos assuntos relacionados aí ao terceiro módulo. Então, primeiro nós vamos dar início com a recapitulação do estudo do predicado, né? Então, vamos falar aqui do predicado que vocês já estudaram. Nós vamos recapitular esse assunto, que o predicado é aquela parte da oração que faz referência ao que acontece sobre o sujeito, não é? Tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. E a dica é: observem o verbo, certo? Que o verbo, ele vai a oração, ela vai girar em torno de quê? Do verbo. Então, vocês, primeiro, encontrem o verbo e é a partir desse verbo é que vocês vão saber onde está o predicado, né? Que o predicado ele vai estar ali naquela parte onde tem o verbo. Depois vocês vão achar o sujeito e fazer as demais classificações, certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Mariana e Pedro foram ao cinema. Então, você tem o verbo ir, foram. Então, essa parte que está destacada em negrito, foram ao cinema, trata-se do predicado, e Mariana e Pedro, as pessoas que foram ao cinema, sobre quem está falando, quem é que foi ao cinema, foi Mariana e Pedro. Aqui nas aulas 2 e 3, nós temos os tipos de predicado, eles possuem classificação. Então, predicado ele pode ser classificado em predicado nominal, verbal e predicado verbo nominal. Então, predicado nominal, como o próprio nome já diz, a própria denominação, ele é constituído por um verbo de ligação e um predicativo aí do sujeito, né? Então, como o núcleo, ele vai ter um nome, por isso que o nome, a classificação dele é predicado nominal. Então, esse nome é que ele vai dar a característica ao sujeito da oração. Então, esse verbo de ligação é um verbo que ele não está relacionado a uma ação. Ele vai estar relacionado a um estado, a uma qualidade, certo? Essas são as dicas para a gente perceber aí as características do predicado nominal. Então, os verbos de ligação, eles vão indicar, como eu já falei, uma característica, um estado, né? Não tem nada a ver com ação. E aí nós vamos ter alguns verbos que eles geralmente eles são relacionados aí, eles dão essas características, estados, né? Estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, permanecer. Olha aqui o exemplo, olha. Frase com predicado nominal. Pedro é feliz. Então, qual é o verbo? Primeiro a gente destaca o verbo. O verbo é o verbo ser. Que esse verbo, ele não está indicando ação, ele indica o que? O estado. Como Pedro está se sentindo feliz. Então, feliz é um nome. Esse feliz, ele vai dar uma característica ao sujeito Pedro. Então, o núcleo desse predicado, o predicado é feliz, o núcleo vai estar aí no nome que é feliz. Por isso que é classificado como predicado nominal, ok? Aqui nós temos uma atividade para vocês escreverem exemplos de frases com predicado nominal. E aqui na aula número 4, o estudo do predicado verbal, que como o próprio nome já vai dizendo, né? O verbo significativo aí, a parte o nuclear do predicado vai ser justamente aí o verbo. E aí nós vamos ter verbos que vão indicar ações. Então, professora, no predicado nominal são verbos de ligação, que indicam qualidade, estado, exatamente.
No predicado verbal, o verbo ele vai denominar uma ação, vai representar uma ação. Né? E aqui nós temos alguns exemplos de verbos que vão representar ação. Querer, estudar, subir, agradecer, perdoar, são verbos significativos, que atribuem ações, certo? Aí aqui nós temos uma frase com predicado verbal, né? E aí tem o verbo comer, eu comi um brigadeiro, então o núcleo, né? Nós temos aí o sujeito, que sou eu, né? Comi um brigadeiro é o predicado verbal, então comi é um verbo transitivo direto, ele vai pedir aí um complemento, né, que é o objeto direto, que é um brigadeiro. Comi o quê? Comi um brigadeiro. Então, é um verbo transitivo direto, não existe preposição aqui entre o verbo e o complemento, né? E aí nós temos a análise dessa frase, e aqui vocês vão escrever 2 exemplos de frases, outras frases com predicado verbal, ok? Dando continuidade, nós vamos ter o predicado verbo nominal, então ele vai ter 2 núcleos, por isso que é verbo nominal. Vai ter um verbo e um nome, né? Vai ter um verbo significativo, um verbo que vai indicar ação, e o nome com a função de predicativo do sujeito, um nome que ele vai dar uma característica, uma qualidade aí ao sujeito, certo? Olha aqui, ó, vamos ver aqui na parte prática, no exemplo. A menina chegou cansada. Então, qual é o verbo? Sempre primeiro vamos localizar o verbo. O verbo é chegou. É um verbo significativo. Ele representa a ação de chegar. Chegou. Só que, além desse verbo de ação, nós temos cansada, que é um nome que está dando um estado, uma qualidade à menina. A forma como essa menina chegou. Cansada, por isso que é verbo nominal, porque ele tem 2 núcleos, esse predicado. Né? Ele tem o verbo de ação chegou e cansada, que é o nome, que é um predicativo do sujeito menina, por isso que é verbo nominal. Então, aqui nós temos essa análise aqui para vocês observarem. E nas aulas 7 e 8, atividades, ok? A aula número 9 tem um vídeo que vai mostrar para vocês, né, bem específico aí sobre essa questão dos tipos de predicado. E vocês vão lá, clica no link, que aí vocês vão ter acesso a mais uma videoaula, né? E aqui nós temos o gênero colagem, que já é uma aula diferente, né? Voltada para os gêneros textuais, diferente um pouquinho da parte gramatical. Então, vocês têm uma imagem que já vai representar esse gênero, questões que estão relacionadas aí a essa imagem, que são bem fáceis, vocês vão observar com bastante atenção para poder responder. Na aula número 12, um outro tipo de colagem bem interessante, diferente, feito a partir de fotos. Aí vocês vão fazer análise dessa imagem, responder aqui as questões. E aqui na aula número 13, vocês têm um conceito, que é o gênero colagem. Aí tem aqui, ele é originário proveniente do francês, collage, é uma técnica, né, artística que consiste na união de diferentes elementos. Então, você tem aqui diferentes materiais, né? E aí tem exemplos aqui de colagens, tá? São combinações aí de várias imagens. Então, depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão responder essas questões aqui na aula 14. Na aula número 15, uma imagem bem interessante com pessoas que eu acho que vocês conhecem, né? Pelo menos uma pessoa é conhecida aí, mais de uma. A partir dessa imagem, vocês vão fazer análise, vão responder. As questões são bem simples, relacionadas aí à imagem. Aulas 16 e 17, nós temos uma videoaula bem interessante sobre o gênero colagem. E aqui na aula 18, uma atividade de pesquisa, certo? Vocês vão pesquisar um gênero colagem, pesquisa aí na internet, e vão escrever o que chamou mais atenção nesse gênero colagem, ok? Aqui nas aulas 19 e 20 tem um pequeno questionário sobre o módulo 3, né? Se vocês sentiram facilidade ou dificuldade em ler, compreender, responder o módulo, se vocês já conheciam algum assunto desses, né, que eu falei nessa aula, certo? A importância de estudar o gênero colagem, se vocês estão tendo acesso às videoaulas, tal. São perguntas aí bem subjetivas, né? Falando da experiência de vocês com essa metodologia, certo? De módulos que nós estamos desenvolvendo aí desde o ano passado, ok? Então, essa foi a explanação aí do módulo 3, lembrando que esse módulo, ele é direcionado aí
para a turma do sexto ano, ok? Então, lembrem de ler com calma os assuntos, assistam as videoaulas que estão aí indicadas aí nesses links do YouTube que eu coloquei, as aulas bem interessantes. Respondam as atividades e levem as dúvidas para as interações via grupo de WhatsApp, certo? Que aí toda semana nós estaremos com as interações nos horários combinados, ok? Uma boa aula, bons estudos para vocês e até a próxima.